E aí, hoje a transmissão é simultânea, Facebook e também Instagram. E aí, bora lá começar? Então, de repente, se você quiser assistir pelo Instagram, cadu.quirino, vai lá que eu vou estar ao vivo também. Então, para você que vai chegar aí agora, a transmissão hoje é pelo Instagram e pelo Facebook também. Fala, João. Beleza, meu primo? Preparou aí os acompanhamentos, João, para assistir? Madrinha, tudo bem com você? É, João, essa vai ser interessante, tá? Uma quebra de paradigma aí. Bom, para muita gente vai ser quebra de paradigma, né? Até para mim foi. Vai ser legal. Esperar só mais um pouquinho aí. E aí, madrinha, a internet tá boa aí para poder acompanhar? Espero que sim, né? E aí, bora começar nesse assunto aí? Por que que vocês devem demitir a águia e contratar um ganso? Poxa, mas a águia é tão feroz, a águia é tão linda, a águia é tão altiva. A águia é águia, né? Vocês vão ver também que o ganso é o ganso, tá? Eu descobri que o ganso é o cara também. Ah, agora vai acompanhar bem, né? Vamos lá aprender então, madrinha? Bom, deixa eu começar então fazendo o seguinte. Primeiro, a intenção de fazer essa live é levar para você um pouco de pensamento fora da caixinha. O que é isso? Eu vou falar, gente, eu também me incluo nessa. Quando a gente começa a pensar sobre algum assunto, normalmente o nosso pensamento segue o pensamento da maioria, porque é uma tendência do nosso cérebro é, pensar de acordo com a maioria para economizar energia. Então, dificilmente você pensa fora da caixinha, você pensa em situações fora do comum, fora do normal. E essa live de hoje, o assunto que eu coloquei, o título que eu coloquei é justamente esse aí, para estimular você a pensar fora da caixinha. Então, como eu sempre. Tá ruim, João? Será que para vocês também aí? Então, para mim aqui mostra que tá tranquilo, né? A internet não oscilou nem nada. Vamos esperar fazer só mais um testezinho aqui então.
para ver se estimula isso daí, né? Estimula o sinal. Enquanto isso, viu, João? Pode disparar aí, compartilhar essa live aí. Manda um aviãozinho aí para as pessoas. E vamos trazer quem está interessado em conhecer, né? Quem está interessado no crescimento, no desenvolvimento pessoal. Como que tá a internet aí agora? Melhorou um pouquinho? A minha? Pior que a minha não tá parecendo que tá ruim. Eu vou encerrar e vou começar de novo. E aí, como que tá por aí o sinal? Pronto, sinal restabelecido aqui pelo Instagram. Não sei, né? Talvez você que está assistindo aí a gravação, só uma pequena desculpa aí por essa interrupção. Enfim, coisa de sinal, tomara que não aconteça mais. E aí, João, diz aí, melhorou um pouco? Melhorou o meu sinal aí? Dá esse feedback aí pra mim. Ah, melhorou. Vambora então? Bora tocar o barco. Ah, agora tá top, é isso aí. Então, faz o seguinte, manda o aviãozinho aí, compartilha aí para quem tiver interessado chegar junto aí para poder ver ao vivo, né? O que eu tenho para falar hoje que vai ser legal demais. Então, Kênia, tudo bem, Kênia, com você? Seja muito bem-vinda à live, fica aí. Ó, manda pergunta, escreve comentário, pode fazer o que vocês quiserem aí. Eu estava falando antes de sair e entrar de novo que a intenção, a minha motivação para fazer essa live de hoje foi gerar um pensamento, dar um start em vocês, um pensamento fora da caixinha. Porque eu dizia que a gente, quando eu falo a gente, eu me incluo nessa também, a gente está acostumado a pensar de acordo com o senso comum. A gente pensa, os nossos pensamentos acompanham os pensamentos que as pessoas pensam. Por que que isso acontece? Porque a gente é pré-programado mentalmente falando, isso está no nosso cérebro, a economizar energia. Então você é estimulado a não pensar de forma diferente para seguir um pensamento que teoricamente já foi validado, um pensamento que já foi
seguido. Então, se várias pessoas pensam isso, quer dizer que é bom, está no caminho certo. E a intenção aqui com vocês também, eu não falei para vocês, a live hoje está no Instagram e está no Facebook também, beleza? Então eu dizia o quê? A intenção é gerar um insight para você começar a pensar fora da caixinha, começar a ter os seus próprios pensamentos, que pode ser ou não, o ideal é que seja diferente do que todo mundo está pensando, porque assim você vai ter as suas próprias ideias, você vai ter as suas próprias conexões mentais. Fala, Anderson, beleza, meu amigo? Fica junto aí da gente. Então, eu quero começar já trazendo esse insight aí do pensamento fora da caixinha. Eu quero começar contando uma pequena parábola que vai introduzir esse assunto de equipe, esse assunto de uma melhor liderança, talvez uma liderança mais empática. A parábola é o seguinte: em certa cidadezinha aí do interior tinha uma festa do milho e tinha um fazendeiro que todo ano ganhava essa competição. Tinha uma competição do melhor milho. Enfim, não quero entrar em detalhes do milho, mas era a competição do melhor milho. E esse fazendeiro ganhava todo ano. Ninguém batia esse fazendeiro. O que aconteceu? Um desses campeonatos, uma dessas festas aí, fala, Luciano, beleza, compadre? Um repórter muito intrigado com essa hegemonia desse fazendeiro foi entrevistar o fazendeiro e percebeu o seguinte: logo depois que aconteceu a competição, o fazendeiro distribuía as suas melhores sementes para os fazendeiros vizinhos. Então ele pegava as sementes campeãs e distribuía. E o repórter, intrigado com aquilo, primeira pergunta que ele fez: cara, por que você está distribuindo as suas melhores sementes se esses mesmos fazendeiros que você está distribuindo vão competir com você nos próximos anos? O fazendeiro falou uma resposta extremamente simples. Falou assim, uai, você não sabia que existe a polinização, né, o pólen aqui do meu milharal se espalha. E com o cruzamento entre esses pólens, como o do meu milharal espalha para os outros, o dos outros também espalham para o meu. Então, quando há esse cruzamento entre os pólens aí, eu corro o risco do meu milho cair de qualidade. Poxa, então o que eu faço? Eu distribuo as minhas sementes para não correr o risco das minhas sementes caírem de qualidade. Então, já fica essa primeira reflexão aí para você acompanhar todo o conteúdo de hoje. Isso vale para uma equipe. Poxa, se você faz parte de uma equipe, você precisa dar o seu melhor sempre. Para você, que está sempre em melhora constante, e para melhorar a equipe na qual você faz parte. Porque se o conjunto cresce, você também cresce. Então você está contribuindo para você, se desenvolvendo e contribuindo para o seu ambiente, que vai reforçar o seu próprio crescimento individual. Então, vamos começar a espalhar aí as nossas melhores sementes, espalhar os nossos milhos premiados, né, nos ambientes onde a gente frequenta. Bom, por que eu coloquei demitir a águia e contratar o ganso? Muita gente, confesso que muita gente me mandou mensagem perguntando como que isso, se a águia ela é tão difundida aí como palestra de motivação, ela é muito usada para mostrar esse símbolo, né? Esse símbolo de renovação, de resiliência, de nascer de novo para continuar a sua caminhada. E eu coloquei esse assunto hoje, primeiro, para gerar para a gente poder ressignificar essa associação da águia como o melhor símbolo de liderança. E aí, de cara, eu já quero contar para você que entrou aqui, que está acompanhando, não sei se você sabe, mas aquela história da águia subir para um alto de uma montanha aos 30 anos, 40 anos de idade, bater o bico na parede, perder o bico, nascer o bico, tirar as unhas, aquilo lá é lenda, tá bom? Aquilo lá não existe, a águia não faz isso para poder viver mais 30 anos. E aí, beleza.
Dito isso, que aquilo lá é uma lenda, não quero desmerecer a águia como um símbolo de poder, um símbolo de altivez, porque ela tem as suas características que são verdadeiras e eu vou contar isso ao longo da live aqui. Mas a minha intenção é ressignificar então essa imagem que só a águia é um exemplo a ser seguido para um estilo de liderança. Por quê? Vamos embora começar a entrar no assunto verdadeiramente. Anderson, é isso aí, compadre. Vamos lá falar algumas características aqui da águia, algumas características verdadeiras, então. Primeiro, a águia realmente é uma ave que ela voa em altíssima altitude, ela procura voar cada vez mais alto para poder estar num plano superior, onde ela consiga visualizar. E aí você sabe também essa história, esse fato é verdadeiro. A águia tem um olhar, ela enxerga muito, mas muito bem. Por ela poder voar muito alto, aliás, por ela voar muito alto, ela tem esse poder de visão para poder enxergar seus predadores muito longe. Então ela voa muito alto e ela voa sozinha. Talvez seja por isso que ela sempre foi colocada como um exemplo para poder ser uma pessoa melhor, poder ser um líder, porque a águia sempre vai procurar voar em altitudes maiores, longe dos seus, vamos dizer, concorrentes ali por alimentos. Ela vai procurar sempre um, uma altitude maior para enxergar, ter um campo maior de visão para a sua presa. E aqui eu já coloco o primeiro ponto, você pode ticar aí, que você não deve, que você deve demitir a águia? Porque ela voa sempre mais alto e sozinha. Quer dizer, como que um líder vai voar sozinho? Será que ele não precisa de ninguém? Será que ele não precisa da sua própria equipe? Será que ele não precisa de pessoas ao seu redor para poder contribuir com a sua melhora, com o seu crescimento? A águia não precisa, eu vou te contar isso mais na frente. Mas o seu líder, a pessoa que está gerenciando uma equipe, ela precisa sim de estar perto das pessoas, precisa estar próximo das pessoas e precisa da contribuição das pessoas também. Então aqui, anota aí, primeiro motivo que você deve demitir a águia, porque ela voa sozinha. E aqui eu vou contar um primeiro exemplo que aconteceu da minha época de gestão de lojas, para quem está acompanhando, para quem está acompanhando aqui no Facebook, que também não sabe, eu estive à frente, né, de lojas de comércio por alguns anos, e o exemplo que eu trago aqui agora, fazendo a analogia com essa questão da águia voar sozinha, eu tinha um vendedor em uma das minhas lojas que era o cara. Vamos dizer que ele era o vendedor águia. Vendia muito, mas muito além dos outros. E aí o que eu faço juntamente com meu pai, que a gente administrava junto às lojas, promovemos esse vendedor águia a ser gerente da loja. O que aconteceu? Ele vendia sozinho, exatamente. Então, esse vendedor águia, ele não servia para ser um gerente, no caso. Ele vendia muito bem e ele, na posição de gerente, ele vendia quase que sozinho. Então, a loja ficou muitos anos dependendo dessa gerência barra vendedor. Ou seja, ele tinha uma característica de ensinar os vendedores, passar um conhecimento, mas sempre que aparecia uma oportunidade para ele entrar na venda, para ele fechar a venda, ele fazia. Então ele, vamos dizer, podava ali os vendedores de aprender na hora H, de fechar a venda, de fazer o relacionamento com o cliente. Então, tá aí o exemplo que aconteceu comigo também, dentro de uma loja, por que você deve demitir um gerente águia? Vamos passar para o segundo ponto que a águia tem de qualidade como ave, mas a analogia com a gerência não é muito boa. A águia é o seguinte,
ela vive como ave, ela vive afastada das outras aves. Por que que isso acontece? Porque a águia precisa de um território muito grande para caçar. No máximo, tá? A águia divide a vida, eu vou falar aqui cônjuge, mas nem sei se usa cônjuge para animal, mas assim, parceiro, digamos assim, né? Então, a águia precisa de um território muito grande, muito vasto para ela caçar. E aqui que vai o segredo. Ela não divide esse território com nenhuma outra águia. Ela é muito territorialista. No máximo, ela vai dividir com o seu companheiro ou companheira, né? Então, o que acontece? Ela começa a delimitar um território muito grande onde nenhuma outra águia pode se aproximar. Ou seja, ela não deixa ninguém competir pelo seu próprio alimento. E aí, segundo ponto, anota aí que você não deve contratar um gerente águia. Aliás, se você tiver um gerente águia, demita. Mentira, tá? Brincadeira, não faça isso. É só uma orientação que você deve prestar atenção no perfil comportamental desse gerente. Mas, enfim, essa atitude de ser territorialista também não vai funcionar num líder de equipe. Um líder de equipe, ele precisa entender o seguinte, que o seu território ali, ele deve ser compartilhado. Por que compartilhado? Porque ninguém sabe de tudo. Ele não vive sozinho, ele não tem o conhecimento, todo o conhecimento do mundo. Onde está o conhecimento? Compartilhado. E aqui vai casar com a primeira característica que eu falei. Se ela vive muito alto, ela tem uma autossuficiência muito grande, no caso da águia. Por isso que ela delimita o território. Na equipe é a mesma coisa. A autossuficiência não funciona. Então você deve compartilhar o seu ambiente. Em primeiro, entender o seu ambiente, por como que ele funciona, por que que ele funciona desse jeito e aglutinar a sua equipe para perto de você. Vou contar mais um exemplo aqui da minha experiência. A águia egoísta e individualista. É isso mesmo. É isso aí. Essa questão de territorialismo. Eu vou contar para você. Voltando lá no meu passado, lá nas minhas lojas, quando chegava a época de Natal, dezembro é aquela loucura, né? Você fica louco para vender. O vendedor, mais ainda, né? Muitas vezes ele tira ali a 2 a 3 vezes mais a média do seu salário anual só no dezembro. Então, chegando ali perto do dia 20, 21 de dezembro até o dia 24, é aquele sprint final onde o vendedor precisa a todo custo vender, vender e vender. E aí sempre tem o vendedor águia. Eu comentei com você da minha história que eu tinha um vendedor águia e ele passou a gerente. E o vendedor águia está no sangue. Quanto mais pessoas entrar dentro da loja, mais pessoas ele quer atender ao mesmo tempo. Ele vai atender 2, 3, 10 pessoas. Eu cheguei a ver um vendedor meu atendendo 10 clientes ao mesmo tempo. E aí eu te pergunto, será que ele estava atendendo mesmo ou ele estava dizendo que o cliente estava com ele? Aí que fica essa reflexão. O seu território, você tem que conhecer o tamanho do seu território e dividir esse território, assim como eu falei. Se eu tenho um vendedor águia, aquele que atendia 10 clientes, 8 clientes ao mesmo tempo eu tinha um outro vendedor que estava com 2. E aí, Juliana, seja muito bem-vinda a essa live. E aí o vendedor que tinha 2, 3 e o outro com 10. Só que o que tinha 2, 3 clientes estava atendendo com uma qualidade absurda, dando atenção, fazendo a venda como ela deve ser feita, fazendo o relacionamento com o cliente. E o vendedor águia estava lá com seus 10 clientes ali, e sempre saía da loja sem ser atendido, saía 2, 3, até 4 clientes. Ele entrava, o vendedor, e aí, boa noite, bom dia, boa tarde.
Ó, fica ali, já já eu volto para atender você. Nesse já já eu volto para atender você, o cliente, ó, ia embora da loja sem o devido atendimento. Então, se o vendedor águia divide o seu território, divide os atendimentos, quem vai ganhar? Todo mundo. É que nem eu falei lá na primeira parábola que eu contei. Você distribui a sua semente, o seu milho, que é campeão, para o ambiente ganhar. Então, poxa, você está dividindo as vendas. Quem está ganhando? O ambiente. A loja ganha, os clientes vão sair muito mais satisfeitos porque foram bem atendidos de forma completa. Passou o Natal, quem vai voltar na sua loja? O cliente que foi bem atendido. Aquele que entrou, recebeu um bom dia, boa tarde, boa noite e foi embora porque não foi atendido, a pessoa vai numa outra loja e aí você começa a perder. Então existe um ciclo que deve ser respeitado. O atendimento bem feito ele deve ser feito sempre, não só quando você está numa época de baixa. Ele tem que ser feito sempre. Por isso, mais uma vez, segundo motivo aqui para você não ter na sua equipe um líder águia, um líder ganso. Guarda o ganso aí que eu vou entrar nas características do ganso daqui a pouquinho. Terceiro motivo que você deve mandar a águia embora. Ah, vou contar uma curiosidade. Sabia que os olhos da águia são tão grandes que eles representam 15% do peso total da cabeça da águia? Por que que isso acontece? Para a águia poder, os olhos são grandes e são focados para frente. Ela não precisa ter uma visão holística, ela precisa enxergar a sua presa, no caso. Tanto que a águia, para olhar para os lados, ela tem que mover a cabeça. E isso, ela perde muito tempo com isso. Então a visão dela é focada para frente. Isso é o terceiro motivo. É como se você tivesse, já viu o cavalo que tem aquelas coisas assim para tampar a visão holística? Como que você vai ter um líder, um gerente, sei lá, um líder mesmo de uma equipe que ele é focado só para frente? Um líder precisa de ter uma visão holística. Ele precisa saber o que está acontecendo ao redor, mesmo sem olhar. Eu não estou olhando para cá, mas eu sei o que está acontecendo ali, eu estou ouvindo o que está acontecendo. Então eu capto essas informações com a minha visão de 120 graus e transformo isso em informação necessária para mim. Esse é o terceiro motivo que você não deve ter uma águia como líder. E aí acontece várias coisinhas, várias situações em decorrência desse foco do olho da águia justamente para frente. A pessoa que se equipara a uma águia, ela vai ter uma constante incerteza das suas decisões, porque ela não tem essa visão holística, como ela não conhece o ambiente, como ela está focada só para frente, então ela vai ter essa incerteza, poxa, qualquer decisão que eu for tomar, qualquer escolha que eu for fazer, eu não tenho as informações necessárias, então ela vai perder o timing e ela vai perder a precisão na escolha. E isso vai influenciar onde? Vai influenciar no futuro dela. Porque se ela perde o timing, se ela perde a precisão, lá no futuro vai dar ruim. Ela não vai ter essa informação, essa experiência bem vivida no presente. E isso dentro de uma equipe é bomba para dar errado. Confie em mim. Outra situação, não conhecendo o ambiente, não tendo essa visão holística, ela vai ter uma desculpa, ela vai tomar decisões precipitadas, porque ela vai tomar decisões baseado no que ela conhece. E se ela não tem essa visão, o que ela conhece é muito restrito. O conhecimento é pequeno. Então não tem muito o que processar dentro da mente da pessoa para tomar uma decisão. Então ela vai tomar uma decisão precipitada e equivocada. Talvez até com informações incompletas, tá? Mais uma, mais uma consequência, um efeito colateral negativo desse olhar voltado para frente, desse foco voltado simplesmente para frente, para presa, no caso da águia, né? Ela começa a emitir julgamentos
errados, julgamentos equivocados sobre as pessoas que trabalham com ela, sobre a sua equipe. Justamente porque, vou repetir, porque ela não tem a visão holística, ela não está conhecendo o ambiente. E por ter pouca informação, por ter poucas experiências, ela vai emitir julgamentos errados sobre a sua própria equipe. Então, percebe o quanto de consequências negativas esse foco é muito agudo para frente, sem essa visão lateral, pode levar a acontecer. Outra coisa, a pessoa que se equipara a uma águia numa posição de liderança pode criar estereótipos na sua mente. E isso casa com o julgamento. Ela pode criar estereótipos também errados sobre a sua equipe. Aqui por dois motivos. Pelo primeiro motivo, que eu falei, que ela não tem essa visão holística, e pelo segundo motivo, se ela não tem essa visão, se ela está focada para frente, ela vai acreditar, e aqui vale eu falar que tudo que a gente conta para o nosso cérebro, ele acredita, e se ele acredita, ele trabalha para que isso aconteça. Então, se você olha só para frente, focado em um só objetivo, você não conhece a sua equipe. Não procura conhecer o perfil, as características, as demandas, os sofrimentos, as dores da sua equipe. E aí você cria estereótipos que não condizem com o estereótipo, com o perfil verdadeiro da sua equipe. Isso gera um problema muito grande, porque se as pessoas não se sentem conhecidas, se elas não se sentem pertencentes, elas vão fazer o quê? Vão sair da sua equipe. Sueli, Padre Humberto, e aí, beleza? E aí, Luciano? Conta a águia aí, velho. Tá curtindo a águia? Fala sem caso, beleza? Outra consequência que eu tô falando aqui, tá? Se esse líder águia, ele não conhece a sua equipe, ele vai delegar tarefas que não condizem com o perfil das pessoas. Isso sim é sério pra caramba. Porque se eu conheço o perfil dos meus liderados, eu vou dar tarefa para eles, tarefas que eles podem cumprir, tarefas que estão de acordo com as capacidades que eles têm. Se eu não conheço, vou passar tarefas muito diferentes do que eles podem fazer. E aí o que acontece? A pessoa não vai dar conta de fazer, a pessoa não vai fazer no tempo correto, no tempo exigido, isso vai levar à desmotivação e vai levar, a pessoa vai sair da equipe. Isso aí, Luciano, analisa bem, ó, se quiser pode mandar uma pergunta aí no finalzinho que eu vou procurar responder. Ó, é o que eu falei, gerar pensamento fora da caixinha, eu falei lá no início da live. Legal pra caramba. Bom, se esse líder não conhece a equipe, acontece o quê? Ele não vai cultivar também, ele não vai estimular, desculpa, as melhores características, as melhores habilidades do seu grupo. E aí, mais uma vez, poxa, eu trabalho num lugar, eu tenho um gestor, eu tenho um líder que não me conhece, eu tenho um líder que não sabe quais as minhas melhores habilidades, consequentemente ele não me estimula. O que acontece? De novo, a pessoa vai querer sair, e aí ela vai querer sair para uma outra equipe, onde acontece justamente o contrário, onde ela é conhecida, onde ela é estimulada, onde ela é valorizada. E aí? Agora você me responde, depois todos esses minutos aí falando da águia, você demite ou não demite a águia como líder da sua equipe? Diz aí para mim. Mais dominante, João. Talvez ela pode ser, assim, o dominante ele predomina, né? Mas se ela for um dominante influente,
eu digo até que tem que ser muito bem trabalhado, né? Um líder que é dominante, até com o influente, nem tanto, porque o influente ele vai buscar trabalhar o relacionamento, mas se ele for um dominante analítico, aí vai ter que ser trabalhado muito fortemente os pontos de melhoria, porque primeiro o dominante quer fazer sozinho, ele quer fazer rápido, ele quer que aconteça tudo muito rápido. E o analítico, ele quer que aconteça tudo certo. O analítico já é um pouquinho mais retraído por essa característica de não achar que a outra pessoa vai fazer tão certo quanto ele, num nível de qualidade que ele tem. Então, se ele for dominante analítico, vai ser realmente, vai ter que trabalhar muito mais. Ó, mas tem jeito, tá? Inclusive, um dos pilares que eu defendo é que cada perfil tem o seu estilo de liderança própria, um estilo de liderança ímpar, uma liderança singular. Basta fazer pequenos ajustes na melhor maneira que a pessoa tem de liderar. Agora, se ela não conhece, o dominante analítico pode ser um problema sim, mas basta ser trabalhado. Sem direito a aviso prévio. É isso aí, Luciano. E aí, falei um pouco da águia, falei um pouco dessas características que não são interessantes, né? São muito ruins, né, para um líder águia. Agora vamos falar um pouquinho do ganso. O ganso entrou na minha lista de preferência aqui para ser um ótimo líder. Primeiro, assim, acho que a característica mais forte, né, dos gansos, e talvez vocês aí conheçam também, é a característica de voo em V. Por que, que acontece esse voo justamente em V? O ganso que está na frente, o ganso que vai na ponta ali do voo, ele cria um vácuo para todas as aves que vêm atrás. Então, o vácuo facilita, gera menos esforço, não é que gera menos, proporciona um esforço menor para a ave que está voando atrás. Então, o ganso da frente tira toda essa resistência do ar e os gansos de trás começam a voar de forma mais leve, mais descansada. Bacana. Agora, uma curiosidade também. Além do ganso que vai na frente assumir toda essa postura em benefício da sua equipe que está atrás, o ganso voa gritando para poder estimular quem está voando lá na parte de trás. O ganso que está lá atrás está ouvindo o ganso que está lá na frente, tipo, vambora, vambora, pega pesado, vambora voar. Se eu fosse um ganso lá na frente, eu ia gritar mais ou menos isso aí. Então, ele vai na frente, tirando a resistência do ar e vai gritando, estimulando os gansos que estão atrás. Só de eu falar isso para você já não é uma característica muito bacana para poder liderar, estimular os outros, reduzir a intensidade, reduzir as dificuldades para quem vem atrás. E agora o mais legal, quando o ganso que está lá na frente, ele se sente cansado, acontece um revezamento. Os gansos que estão atrás assumem a posição lá na frente para o ganso que estava na frente poder descansar, voando sem a resistência do ar, voando no vácuo. Então, esse sentimento de equipe, esse sentimento de cooperação, ela é muito forte entre os gansos. E isso é a primeira característica positiva que faria eu contratar um ganso para ser líder da minha equipe. Outra curiosidade, eu separei algumas curiosidades, né? Já falei algumas para vocês, vou falar mais uma aqui agora. Outra curiosidade, quando nesse voo, nessa equipe de gansos que está voando e eles vão a distâncias, eles voam a distâncias muito longas por conta desse favorecimento do vácuo, quando um desses gansos eles ficam doentes ou não sei, se machucam, eles descem, é, interrompem o voo para poder se recuperar e aí entra o mais legal. Um ou dois gansos, ou mais, a média é que um ou dois gansos acompanham esse ganso doente até até a terra, até o solo, para poder fazer companhia até que ele melhore. Os outros continuam voando, mas os que estão lá embaixo ficam até o ganso doente melhorar. Mas mais uma característica positiva e mais um motivo que eu faria uma contratação de um ganso para um líder. Essa preocupação
com as pessoas que fazem parte da sua equipe. É chegar na pessoa, perguntar, e aí, tá tudo bem? Como que você tá se sentindo? Poxa, por que você deu... perceber talvez até na voz um bom dia, se não tá um bom dia tão animado, poxa, o que aconteceu fora daqui? Então essa preocupação, esse acompanhamento com quem não está tão bem quanto os outros participantes do grupo. Lembra que eu falei que a águia ela é extremamente territorialista, beleza? Ser ganso é compreender que liderar uma equipe, conhecer as habilidades do momento, velar. Isso, exatamente, é isso mesmo. Aliás, né, João, tem uma frase que eu sempre gosto de falar nos meus atendimentos, né? Que sozinho você vai mais rápido, acompanhado você vai mais longe. É justamente isso aí. Então, lembra que eu falei que a águia voa, ela é territorialista e ela não deixa ninguém se aproximar do seu território para caça. O ganso também tem essa característica de ser territorialista. Só que ele faz ele tem um comportamento diferente da águia. O que acontece? O ganso faz uma aglutinação da sua equipe no seu território. Então, isso é extremamente importante numa equipe, extremamente importante num ambiente onde temos pessoas lideradas. É você trazer essas pessoas, você que é líder, trazer essas pessoas para perto de você, trazer elas e passar esse sentimento de aglutinação, esse sentimento de cooperação para eles, para que eles possam se sentir num ambiente tranquilo, se sentir seguros, protegidos dentro de um ambiente. E é isso que os gansos fazem. Cada um se protege e protege o ambiente onde eles estão. Então é um nível de cooperação altíssimo, um nível de ajuda coletiva, de senso de comunidade muito alto. Exatamente, Kenny, ele quer os seus por perto sempre. É isso mesmo. E aí eu vou trazer mais uma curiosidade que eu achei muito legal, que só um pouquinho de história para completar ou até para justificar essa característica que nós, seres humanos, temos também de comunidade. A gente tem esse senso de pertencimento muito forte dentro de nós. Por volta de 550 antes de Cristo, então, ó, tempão atrás, Ciro o Grande, que foi rei da Pérsia, ele usou essa prerrogativa de comunidade para justificar o seu domínio pelos povos, domínio sobre os outros povos, para aglutinar no reino da Pérsia. Ele alegava que ele era o imperador de todo mundo, quer dizer, cada povo que ele conquistava e aglutinava no seu reino, ele passava essa mensagem que ele era o único imperador do mundo todo. O que isso fazia? Qual que é esse filtro que chegava, que era instalado na cabeça de quem era dominado? Poxa, eu estou entrando para uma comunidade que tem um líder único. Ele vai cuidar de mim. Ele vai me colocar sobre as suas asas, sobre a sua proteção. E a sua proteção ela é muito grande, porque ele é o imperador do mundo. Então ele imperava, né, ele governava em cima dessa prerrogativa. E isso é extremamente interessante, porque levou ao longo da nossa evolução como Homo sapiens, como seres humanos, um sentimento muito xenofóbico. A gente tem isso dentro de nós. O que é xenofobia? É você defender com com extrema força, com extrema vontade o seu território, como a águia faz. Só que a xenofobia ela é maléfica se ela for exercida de forma muito exagerada. É onde nasce o conceito de nós contra eles. Então, isso, de acordo com a história, começou com Ciro o Grande. Essa justificativa de trazer os seus conquistados para um único reino
argumentando que ele era o imperador do mundo, o imperador de todos, começou ali a gerar esse sentimento, lógico que não foi ali, foi ao longo da nossa evolução, como eu falei, esse sentimento de nós contra eles. E aí eu deixo nessa curiosidade uma reflexão para você que está assistindo aí. Quantos grupos nós temos hoje no nosso dia a dia que defendem essa ideia de nós contra eles? Eu não vou nem começar a citar, eu quero que você pense. Quantos grupos ficam em cima desse argumento de nós contra eles? Então isso veio da nossa história, isso veio da nossa criação como seres humanos dentro da humanidade. Vamos lá, passando para frente depois dessa pequena curiosidade aí. Esse senso de pertencimento que todos nós temos, também ele é muito benéfico quando ele é administrado de forma consciente, de forma saudável, digamos assim, né? Porque se eu me sinto pertencido, se eu me sinto dentro de um grupo, é aquela história lá do fazendeiro que eu contei lá no início. Eu vou dividir as minhas melhores sementes com os outros integrantes do grupo, porque eu quero que esse grupo cresça e me proteja também. Assim como eu quero que todos se sintam como eu. Existe o sentimento de reciprocidade nesse caso. Se eu recebo, no caso do fazendeiro lá, se os vizinhos recebem o melhor milho, inconscientemente os vizinhos vão querer retribuir para o fazendeiro campeão uma melhor safra também. Isso acontece dentro do grupo. Se eu recebo dos integrantes do grupo um apoio, um estímulo, um conhecimento a mais, eu vou querer retribuir isso também para todos que pertencem. Então, é um ciclo que ele é alimentado de forma positiva, esse sentimento de pertencimento, a evolução como grupo e não só a evolução como uma única pessoa. E aí, aqui eu já perdi as contas, se foi terceiro ou quarto motivo para você contratar um ganso. Mas, enfim, é mais um motivo para você contratar o ganso, que assim como eu contei que o ganso também é territorialista como a águia, só que tem a diferença que o ganso faz essa aglutinação entre as pessoas, aqui que fica esse motivo. Você vai se sentir aglutinado e trazido para perto, e você vai contribuir para a melhora desse grupo. Eu lembrei agora de um conceito lá da PNL também, que é um conceito de ecologia. E eu lembrei desse conceito porque eu lembrei de um exemplo que eu fazia também, que eu criei esse exemplo lá nas minhas lojas. O que eu fazia reuniões mais ou menos todo mês, na parte da manhã. Tinha que ser bem cedo, antes da loja abrir. A loja abria às 10 horas no shopping. Então eu marcava a reunião sempre ali às 7, 7h30, até o pessoal chegar, até tomar o café e fazer a reunião. Só que eu percebi o que aconteceu. As pessoas estavam chegando atrasadas na reunião. E aí começava a reunião, uns tomavam café, os outros chegavam atrasado, aí quando os outros chegavam, quem começou a tomar café mais cedo já tinha terminado, enfim, ficava meio que aquela bagunça, e isso começou a me desagradar. Isso não estava legal para mim. Poxa, o que eu pensei? Eu criei uma regra. Quem chegasse atrasado, eu marcava um horário. Tipo, a live hoje foi às 22. Se alguém chegasse às 20h03, ninguém do grupo tomava café. Poxa, Cadu, mas você vai ensinar pela punição? Diferente disso, tá? Eu quis ensinar com esse comportamento que uma atitude ruim que você tem, mesmo sem você pensar, pode prejudicar um grupo. Poxa, aí ficou legal de entender. Então eu não estou ensinando pela punição, eu estou levando a pessoa a pensar que ela pode estar prejudicando um grupo por um comportamento que ela acha simples. Eu vou chegar ali 10 minutos, 15 minutos atrasados, não vai fazer diferença, vou pegar o conteúdo do mesmo jeito. Só que prejudicava. Porque se ela chegava atrasado, o outro grupo que chegava mais cedo estava tomando café há muito tempo e ele já estava preparado para receber o assunto da reunião. Aí
lembrando dessa regra que eu coloquei, que eu lembrei do conceito da PNL, que é da ecologia, e eu vou contar para você agora o conceito. A PNL, Programação Neurolinguística, fala o quê? Todo comportamento que você tem, toda atitude que você vai tomar no seu dia a dia, ele tem que atingir dois objetivos. Primeiro, tem que fazer bem para você, e segundo, ele tem que fazer bem para as outras pessoas que estão ao seu redor. Se não consegue fazer bem para outra pessoa, no mínimo que não prejudique. Então, isso é ecologia do comportamento. E aí você já, grava isso, começa a pensar isso a partir de amanhã. Toda atitude que você for tomar a partir de amanhã, toda escolha de comportamento que você for fazer a partir de amanhã, você pensa se está fazendo bem para você e se está fazendo bem para o outro. Se não atender um desses dois, está errado. Lembra, talvez não precise fazer bem para o outro, mas também não prejudique o outro. Baseado nesse conceito da ecologia que eu coloquei essa regra do café da manhã. Se o meu comportamento de chegar atrasado está prejudicando o outro, está errado. Basicamente foi isso. Então eu tenho que respeitar o horário que foi colocado. Era às 22, 22 eu estarei lá. Então todos tomavam café no horário, todos estavam prontos para receber o conteúdo da reunião no horário certo. Então eu quis mostrar para os meus funcionários na época o que era essa questão da ecologia. E por isso que eu trouxe isso para você também hoje. Talvez você não saiba, talvez já sabia, e não tem nada de errado nisso. É mais um conhecimento que você pode passar para uma outra pessoa. Agora eu quero falar o seguinte, imagina que você está sendo liderado lá por um ganso. Exatamente, Anderson. Exatamente. Simples assim. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Beleza, ó. Anderson, tô aprendendo. Ó, seu comentário tá fixado aí. Quero levar uma reflexão. Imagina você sendo liderado por um ganso agora. E agora eu quero que você pegue toda a historinha da águia, toda a historinha do ganso, e imagine sendo liderado por uma águia e depois por um ganso. E faz o seguinte, sendo liderado por um ganso, talvez você vai se sentir mais à vontade para falar de um problema seu, talvez você vai se sentir mais à vontade para contar uma ideia que você teve para a equipe, porque o ganso vai pegar você, trazer para o seu lado, vai te perguntar o que está acontecendo, vai trazer você para dentro do grupo, diferente da águia que vai te afastar do território, porque ela precisa estar sozinha. E se você está sendo liderado por uma águia, ou se você conhece alguém que está sendo liderado por uma águia, será que esse liderado vai ter disposição, talvez até coragem para chegar e contar um problema dele ou contar uma ideia? Não sei, você que vai decidir. E aí, nessa imaginação de ser liderado por um ganso, talvez você não precise mais, se você usa ou não, talvez você não precise usar mais algumas máscaras que de repente você tinha necessidade de usar quando era liderado por uma águia. Talvez tirando essas máscaras, talvez mostrando a sua vulnerabilidade para o seu líder ganso, essa vulnerabilidade pode ser uma porta aberta para potencializar as suas habilidades. Será que isso aconteceria com o líder águia, sendo que ele nem deixa você chegar perto? Então, o líder ganso, além de permitir que você chegue perto, ele vai permitir que você jogue fora as máscaras que você usa, que você mostre a sua vulnerabilidade, que você potencialize as suas habilidades e que você cresça pessoalmente, profissionalmente falando, como um funcionário ímpar. E isso vai favorecer, como estamos todos em equipe, se cada funcionário ímpar trazer um conhecimento a mais, trazer uma contribuição a mais para a equipe, essa equipe vai elevar o líder para uma liderança ímpar também. Porque esse grupo vai favorecer que o líder utilize das suas melhores habilidades para também chegar no resultado. Que o resultado nunca
é alcançado de forma individual, ele é alcançado sempre de forma coletiva. Você já viu alguém conseguir algum resultado sozinho? Eu nunca vi. E até eu quero trazer uma frase de um cara pouco conhecido, né? Do Rapaz, eu não acredito que eu tirei essa frase daqui. Mas enfim, eu lembro da frase. Um cara pouco conhecido no mundo aí, um cara chamado Ayrton Senna. O que ele falava? Ele disse uma vez que disse uma vez no fim de uma corrida que a vitória não foi dele. No mínimo, o que ele fez foi trazer para dentro da pista todo o trabalho de uma equipe. Então, se para ele vencer uma corrida, toda uma equipe teve que trabalhar não sei quantas horas, não sei quantas semanas para deixar o carro dele pronto para que ele vença uma corrida. Então, poxa, se um cara pouco conhecido como Ayrton Senna valoriza a equipe que estava por trás dele, por que você não vai valorizar a equipe que está do seu lado? É ou não é? Então fica essa reflexão aí. Aliás, eu gosto muito de uma fala de um comentarista da Fórmula 1, diz que a Fórmula 1 é o esporte individual mais coletivo que existe, né? É muito legal essa frase aí. E, pessoas, terminando aí para poder deixar fazer a conclusão com vocês dessa live, é falar o seguinte: não existe nenhum modelo certo nem errado de liderar. O que existe é o seu modelo, é a sua maneira de liderança. No máximo, o que você pode fazer é colher informações do mundo onde você vive e se espelhar. Dentro da PNL, eu chamo isso de modelar. Você vai pegar os melhores comportamentos e adequar esses comportamentos ao seu perfil, porque você funciona de forma diferente de todos os outros bilhões de pessoas no mundo. Então, com certeza, eu tenho a minha maneira e você também tem a sua maneira de liderar. E ela é única e ela é a melhor se for utilizada com as suas habilidades. Então, não existe modelo certo, existe um modelo seu, existe um modelo que você vai se sentir mais confortável para passar para as outras pessoas. E com certeza, quando você passar esse modelo que é seu para as outras pessoas, elas vão reconhecer isso e vão te dá uma coisa muito forte, que é legitimidade e autoridade. Autoridade não no sentido de ser autoritário, mas no sentido de ser legítimo no que você sabe fazer. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Padre Humberto. É o que eu falei pro João. Sozinho você vai mais rápido, só que acompanhado você vai mais longe. Basicamente é isso. Então, a águia ela voa alto e ela voa sozinha. O ganso voa pouco mais baixo, mas ele voa sempre acompanhado. É isso que acontece, Padre Humberto. Então, é isso aí. Alguém mais quer colocar uma pergunta para poder responder? Acho que temos um tempinho aí, né? Eu tive que sair e entrar de novo lá no início da live. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, pode escrever. Se alguém do Facebook também quiser perguntar alguma coisa aí, até você que está assistindo essa gravação, quiser mandar pergunta também, pode mandar a pergunta que eu vou te responder. Certeza. Beleza pura, Padre Humberto. É isso aí, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Espero que vocês tenham gostado da maneira que eu coloquei esse assunto. Depende também de quem está nos acompanhando, não é verdade? Com certeza, com certeza. Por isso, aí eu vou te falar, é a responsabilidade que você tem na sua posição de líder, porque eu acredito que você não pode ser que você não escolha. Na verdade, você pode escolher quem estiver com você numa equipe, mas e quando você não puder escolher quem está com você numa equipe? E se você chegar numa equipe que já existe, uma equipe pronta? Então você que tem que ter a maturidade primeiro de se conhecer,
saber qual que é a sua maturidade comportamental e identificar isso nos seus liderados. E aí, quando você identificar o perfil de cada liderado que está sob a sua tutela, você vai ter a capacidade e a possibilidade de trazer as melhores habilidades deles para funcionar. E quando você fizer isso, aí você vai ver que a sua equipe vai voar. Beleza? Bora, Anderson, bora fazer a segunda live. Vai ser massa demais. Consegui responder? Josinha. Consegui responder? Faz um joinha aí para ver se eu falei certinho. Se eu respondi a pergunta que você fez. Show! Padre Humberto, eu falei lá no início da live, não sei se você estava, o objetivo é sempre esse, ó, pensar fora da caixinha, a gente tem que pensar sempre de uma forma diferente dos outros. Aliás, foi um post que eu fiz ontem, né? Fazer sempre pergunta, todas as informações que você tem que fazer perguntas, será que é assim mesmo? Onde que essa pessoa tirou essa informação? Como que eu posso usar essa informação ao meu favor? Como que isso surgiu? Sempre fazer pergunta. Einstein disse que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. É por isso. Falou, Anderson. Nós somos o cara, digamos assim, né? Aliás, cada um é o cara, né, Anderson? A gente está falando de potencialidade, de perfil, né? Cada um tem a sua potencialidade aí, então podemos dizer que todo mundo é o cara, né? Digamos assim. Foi massa demais. Gente, é isso aí então. Valeu demais pela presença de cada um de vocês. E ó, pode mandar um aviãozinho também, essa live vai ficar gravada. Mandar você que já passou pelo. Já soube, né, o que eu falei, o que eu compartilhei aqui. Se você acha que tem uma pessoa que merece ouvir esse conteúdo, pode compartilhar assim que eu postar a live e vai fazer um bem para o mundo, não só para você. Valeu, Nana, ó. Beijão para vocês. Até mais.